Olá, prezados alunos e alunas do curso de Gestão Ambiental. Eu sou a professora Heloísa Cortez, a professora da disciplina de Legislação Ambiental e Fundamentos de Gestão Ambiental. Na nossa aula de hoje, sobre atualidades do direito, eu preparei o primeiro tópico sobre o saneamento básico. E hoje nós vamos perceber, então, vamos analisar a Lei 11.445, de 2007, que é a lei que trata sobre o saneamento básico brasileiro, e também falaremos um pouquinho sobre essa nova lei que foi aprovada na Câmara e no Senado, aguardando até agora, até a data de gravação desse vídeo, a sanção presidencial que trata sobre o novo marco legal do saneamento básico. Bom, para que tratar sobre o saneamento básico, né? Qual é a importância de falar sobre o saneamento básico brasileiro? Bom, a questão é o seguinte, é que a efetivação do serviço público de saneamento básico para todo o povo brasileiro, ela ainda é um desafio para o poder público que vai levar décadas para se concretizar. Isso porque milhares de brasileiros ainda não têm uma rede de esgotamento e água potável nas suas residências, disponível nas suas residências. De acordo com o site Planeta Sustentável, uma pesquisa divulgada em 2009, a partir de um estudo realizado entre os anos de 2003 a 2007, foi constatado que a população brasileira ela produziu em média cerca de 8,4 bilhões de litros de esgoto por dia. E desse total, 5,4 bilhões não receberam nenhum tratamento. Ou seja, apenas 36% do esgoto gerado nas cidades todos os dias são tratados. O restante acaba sendo despejado de forma inadequada, sem nenhum tipo de cuidado com o meio ambiente, contaminando solos, rios, mananciais, praias, né, o litoral de um país inteiro. Sem contar os danos diretos que causam, então, esse tipo de prática causa à saúde da população, que são os danos socioambientais. Então, para tentar melhorar essa situação do saneamento básico brasileiro, a União ela promulgou a Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Essa lei estabeleceu, então, as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico, sendo regulamentado pelo Decreto Presidencial 7.217 de 2010. Em 2018, houve, então, uma reforma frustrada da Lei de Saneamento Básico, através da medida provisória 844, que caducou por ausência de votação no Congresso Nacional na data de 20 de novembro de 2018. Posteriormente, então, a reforma ela foi implementada pela medida provisória 868, de 27 de dezembro de 2018, e aí nós tivemos, então, agora, em junho de 2020, a aprovação da nova lei do marco sobre o saneamento básico brasileiro, aprovado pelo Senado Federal, aguardando então, como eu disse para vocês, aguardando a sanção do presidente da República. Então, o que nós vamos tratar na nossa aula de hoje vai ser o que trata essa lei que ainda está vigente, que é a Lei 11.445, né, de 2007, e o que esse novo marco do saneamento básico brasileiro ele vai trazer para nós, quais são as propostas de mudanças e qual é o cenário que a gente pode esperar daqui para frente, tá bom? Bom, então vem comigo que a gente vai começar então a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é sobre saneamento básico. A importância do saneamento básico, então, ele começa por sua influência na saúde, qualidade de vida e no desenvolvimento da sociedade como um todo. Então, o saneamento básico, ele é um desafio para a maior parte dos municípios brasileiros, para o estado como um todo, mas ele é de extrema importância, porque ter um saneamento básico bem estruturado significa melhor qualidade de vida das suas populações. Então, diante disso, em razão deste cenário, é que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o marco legal do saneamento básico, como eu disse para vocês, que ainda não foi aprovada, né, no nosso país, através do projeto de lei
4.162 de 2019, ele foi aprovado no Congresso Nacional e no Senado e aguarda então aqui a sanção do presidente da República. Só que esse projeto de lei 4.162 de 2019, que foi implementado baseando-se na medida provisória 868 de 2018, que acabou caducando por ausência de votação, ela é muito importante e ela traz alguns indícios para nós de que a sua aprovação ela vai trazer alguns impactos diretos e dentre esses impactos está a questão da possibilidade de maior abertura para a iniciativa privada. Então, nós vamos tratar na nossa aula de hoje basicamente sobre dois pontos principais. Tratar sobre quais são os pontos principais da lei sobre o saneamento básico e falar sobre o projeto de lei 4.162 de 2019. Então, fiquem atentos que até a gravação desta aula de hoje, a aula gravada agora, ainda não tínhamos tido a sanção do presidente da República. Outro ponto importante aqui. Heloísa, então o que você disser aqui sobre o marco legal do saneamento básico já vai estar valendo assim que o presidente sancionar? Não. Nós temos aquele período de vacatio legis e há necessidade, então, de se observar qual vai ser esse período. Se a própria lei não estabelecer, nós vamos ter, então, ela só entra em vigor 45 dias após, então, a sua publicação. Tudo bem? Então, estejam atentos a esses detalhes jurídicos e importantíssimos também. Então, em sessão remota, em 24 de junho de 2020, aqui o Senado ele aprovou o novo marco legal do saneamento básico através do projeto de lei 4.162 de 2019. Então, o projeto ele é uma iniciativa do governo, ele foi aprovado em dezembro do ano passado na Câmara dos Deputados e agora, como eu disse para vocês, aguarda a sanção do presidente da República, né? O governo ele enviou, como o primeiro projeto ele tinha a medida provisória, ela tinha caducado, então o governo enviou ao legislativo um projeto ali com o mesmo tema para que pudesse ser votado. Então, essas informações elas foram retiradas do site da agência do Senado. Por que falar de saneamento básico? Por que essa matéria é tão importante? Porque no Brasil são cerca de 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada e cerca de 104 milhões que não contam com o serviço de coleta de esgoto. Então, como um marco legal, o Ministério da Economia, com essa lei que eu vou falar para vocês, esse projeto de lei aprovado na Câmara e no Senado, aguardando a sanção do presidente da República, o Ministério da Economia, ele estima que ele possa atrair cerca de 700 bilhões em investimentos para o setor e gerar cerca de 700 mil empregos nos próximos 14 anos. E dentre as novas regras, então, que estão estabelecidas nesse marco legal do saneamento básico, estão ali a abertura de licitação para serviços de água e esgoto, a autorização da entrada na iniciativa privada nas concessões e um prazo para os municípios acabarem com os lixões. Então, abre-se aqui uma nova possibilidade, né, inclusive de privatização ali no tocante a esses assuntos no cenário brasileiro. Bom, então vamos entender um pouquinho melhor do que trata a lei que estabelece sobre o saneamento básico, né? O que compreende o saneamento básico? Então eu trouxe para vocês aqui 4 pontos para que a gente possa analisar do que compreende esse saneamento básico, para aí a gente falar sobre alguns detalhes ali do marco legal do projeto de lei de 2019. Bom, então o primeiro deles é o abastecimento de água potável, né? Que é constituído aqui, gente, pelas atividades, pela disponibilização, pela manutenção, pela infraestrutura e pelas instalações necessárias para o abastecimento público de água potável, desde a captação, então, até as ligações prediais, né, e os seus instrumentos para a própria medição. Então, isso compreende o abastecimento de água potável, tá? O segundo que a gente tem aqui é o esgotamento sanitário. Então, o que é o esgotamento sanitário? É constituído pelas aquelas atividades para disponibilização e para manutenção da infraestrutura e das instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequadas do esgoto sanitário, desde as ligações prediais também, até a sua destinação final para a produção de água, de reuso ou seu lançamento final no meio ambiente, claro, aqui de forma adequada. E o terceiro ponto que a lei aborda para nós é sobre a limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos. Então veja aqui que ela está
como diz a professora Patrícia Iglesias, seria um mundo ideal se nós tivéssemos a Política Nacional de Resíduos Sólidos andando totalmente em conformidade com a Lei de Saneamento Básico e ambas cumpridas em todos os requisitos estabelecidos, né? Bom, então com relação a esse tópico 3, o que é essa limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, né? Aqui a gente fala que é pela constituição das atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de coleta, transporte, o próprio transbordo, tratamento e a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana. E por fim, a gente tem aqui então o último tópico que diz o que é, né, o que compreende o saneamento básico, que é a drenagem e o manejo de águas pluviais urbanas. Então, o que significa isso? Ele é constituído aqui, gente, pelas atividades de infraestrutura, pelas instalações operacionais de drenagem, de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento aqui das vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais que são drenadas, contempladas a limpeza e fiscalização preventiva dessas redes. Então, aqui também compreende o saneamento básico, né? Então, é importante a gente lembrar aqui, gente, que os recursos hídricos, eles não integram, tá? Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico, porque eles têm uma lei específica para eles, que é a Lei 9.433 de 1997, né? Que estabelece ali sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, tudo bem? Também não vai integrar, gente, os serviços públicos de saneamento básico aqui, aquelas ações na área executada por meio de soluções individuais, né? Desde que o usuário ele não dependa de terceiros ali para operar os serviços. Também aqui as ações de responsabilidade privada, né? Inclusive o manejo de resíduos de responsabilidade do gerador também não fazem parte, tá bom? Bom, eu trouxe alguns números aqui para a gente avaliar a importância de tudo que essa lei vai estabelecer para nós. Então, número de saneamento, os brasileiros sem acesso a saneamento básico. Então, são dados recentes aqui retirados da própria agência do Senado. De esgoto, então, brasileiros que não têm acesso em 2010 eram cerca de 125,8 milhões de brasileiros sem acesso ao esgoto no Brasil. Em 2018, nós ainda temos 101 milhões de brasileiros sem acesso. Coleta de resíduos, 2010 nós éramos 89,2 milhões e aqui, né, pasmem lá, 8 anos depois da aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ainda 52,1 milhões de pessoas sem coleta de resíduo. De água, sem acesso, gente. 2010, 60,8 milhões, em 2018, 39,4 milhões. Então, ainda é muita coisa, né? É um cenário perturbador. Então, sistema de saneamento básico, né? Perda de água. Aqui a gente fala um pouquinho sobre público ou privado, só para eu dimensionar para vocês que hoje o mercado de investimentos privados, ele enxergava, tanto é que, em primeiro lugar, ele enxergava como uma oportunidade no Brasil. De investimento no saneamento básico. A gente já vai conversar um pouquinho mais. Então, sistema de saneamento básico, perda de água no público, 39%, né? No sistema de saneamento básico. Então, no sistema de saneamento básico público, quando a gente tinha de perda de água? 39%, e no privado, 48,7%. Investimento per capita, no público, nós tínhamos então uma quantidade maior também, R$ 405, né, per capita ali. E no privado, 377. Tarifa média per capita aqui no público, então, 3,78%. E no privado, 4,72%. Então, a gente mostra aqui que ainda o público tem melhor gerenciado a questão do sistema de saneamento básico no Brasil, ok? Bom, como eu já disse para vocês aqui, os recursos hídricos, eles não integram, né? Apesar da gente falar ali sobre a questão do esgotamento sanitário e também da drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, os recursos hídricos não fazem parte.
E o que o marco regulatório? Entendido então um pouco mais sobre o que aborda a lei que trata sobre o saneamento básico, entendido também esses números de quantas pessoas ainda não têm acesso, nós percebemos um cenário ali futuro na qual muito se discutirá acerca desse ponto. Então, como marco regulatório, né? O que é o marco regulatório? Né? Ele é um conjunto de regras e leis que regulam o funcionamento de setores que têm agentes privados prestando serviços de utilidade pública, como ocorre, por exemplo, no setor da telefonia. Então, o marco regulatório ele quer propor isso, né? Ele quer justamente propor isso. Então, além disso, o projeto estabeleceu novos prazos para que as cidades encerrem os lixões a céu aberto até 2021 para as capitais e regiões metropolitanas e até 2024 para os municípios com menos de 50 mil habitantes, já que é um grande desafio até mesmo a elaboração de consórcios públicos dentro desse âmbito. Mas o marco também aborda, como eu disse para vocês aqui, ele interfere diretamente também na questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, pelo texto aprovado, esse projeto de lei que foi aprovado e está aguardando a sanção do presidente da República sobre saneamento básico, né? As famílias de baixa renda elas iriam receber subsídios para cobrir os custos dos serviços e gratuidade na conexão à rede de esgoto. Então, outros critérios também deverão ser atendidos, como a não interrupção dos serviços, né, de saneamento básico, redução de perdas e melhorias no processo de tratamento. Então, é uma lei bem interessante, ela trata sobre vários pontos, mas dentre os pontos que ela trata, está sim aqui a possibilidade de agentes privados prestando serviços de utilidade pública. Bom, o setor privado ele percebe esse cenário com bastante otimismo, tanto é que uma pesquisa aqui realizada no primeiro semestre de 2020, ele perguntava, indagava aqui, vou até colocar minha tela um pouquinho mais para baixo. Então, quais os setores que terão aumento de intenções de investimento nos próximos 3 anos? E aqui a pesquisa apontou, então, em primeiro lugar, saneamento básico, né, 64,9%, aqui, dizendo que aqui estariam as maiores intenções de investir, né, em investimento aqui de capital, principalmente estrangeiro. Depois, infraestrutura social, hospitais, escolas aqui. Depois, energia elétrica. Depois, ferrovias, né, o que para mim, a princípio, foi uma surpresa aqui, já que a gente não vai falar dessa discussão hoje, mas é um ponto bem interessante que o nosso país poderia crescer, né? Ainda mais é um país aqui pós-pandemia. E as rodovias. Então, a gente tem aqui que o saneamento básico tem uma grande intenção de investimento nos próximos anos. Isso antes da própria aprovação, pré-aprovação, vamos dizer assim, né? Aprovada no Congresso e no Senado do projeto de lei que trata sobre o novo marco legal de saneamento básico. Bom, o que mais que ele trata aqui para nós, né, de intenções ali nessa nova lei? Então, esse novo marco legal de saneamento básico, se acaso for sancionado pelo presidente da República, pode ser que existam alguns vetos, então é o conteúdo integral de como ele ainda está, como eu disse para vocês, né? Mas ele coloca aqui para nós que universalizar os serviços de água e esgoto até 2033 tem múltiplas dimensões. Então, o saneamento tem efeito multiplicador na geração de emprego, saúde, educação e melhoria na qualidade de vida das pessoas. Então, ele quer universalizar esses serviços de água e esgoto até 2033. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, ela calcula que para cada R$1 investido em saneamento, isso é bem interessante, tá, gente? Gera-se uma economia de R$4 em gastos com saúde. Não é um país inteligente, é um país que tem uma boa elaboração do saneamento básico, né? E a própria OMS, ela também estima que anualmente 15 mil pessoas morram e 350 mil estejam internadas no Brasil devido a doenças ligadas à precariedade do saneamento básico. Então, o relator ainda destacou que a situação ela foi agravada pela pandemia do coronavírus, que com certeza vai trazer também ali maiores impactos, né? Bom, então o relator destacou que a situação ela foi agravada e, segundo o senador, a atual crise ela torna ainda mais urgente as mudanças propostas por esta lei. Ele lembrou que cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e metade da população não tem serviço de coleta de esgoto.
Bom, pessoal, então era isso que eu queria tratar com vocês sobre a Lei de Saneamento Básico brasileiro, para que você tivesse então um cenário do que trata, né, a Lei 11.445 de 2007 e o que pode vir pela frente. Eu fico à disposição para os teus eventuais questionamentos e eu te espero encontrar nas aulas ao vivo e nas nossas próximas aulas, ok? Todos fiquem em casa, passem bem e até mais!